Vamos começar, Flávio, e eu queria te agradecer bastante a tua presença. Aqui na Academia CEO você é um membro maravilhoso e esse tema do comportamento dos consumidores é muito, muito importante, muito, muito, muito importante. Então, vamos começar a nossa live. Eu queria que todo mundo já te conhece, queria que você começasse falando um pouco dos assuntos que você tem estudado, as 6 grandes tendências. Manda brasa, Flávio, vamos lá. Tá bom, obrigado, gente. Também peço desculpas aí. Da próxima vez a gente vai acertar de começo. Bom, Marcel, muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui participando disso com você, dessa live com você. E também eu vi que tem bastante amigos aí, muita gente que trabalhou com a gente também, nos prestigiando. Eu queria mandar um abraço para todos aí. E um abraço especial para você, para todos. Bom, eu acho que para falar do comportamento dos consumidores, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também da retomada do consumo, né, dos diferentes setores, né? A gente comentou isso essa semana aí. A Bain Company fez um trabalho interessante, onde ela consegue colocar quais são os setores, qual o comportamento dos setores atualmente durante a crise, durante a pandemia, e quais os setores que estão se comportando e como eles estão se comportando. Então, se a gente olhar os setores que estão em forte queda e que devem continuar em recuperação lenta, estão aí atividades, principalmente onde demanda a concentração de pessoas, né? Como cinemas, teatros, eventos fechados, viagens, hotéis, tudo isso vai estar em forte queda e deve continuar com a recuperação bem lenta, né? Bem lenta, um cenário muito ruim. Depois disso, nós temos outro cenário, outros setores que têm uma demanda em forte queda também, mas que pode ter uma elevação, que são, por exemplo, o varejo, eletrodomésticos. A gente já vê aqui uma movimentação muito grande de pessoas comprando eletrodomésticos, né? Até por conta de um comportamento novo das pessoas que estão ficando mais em casa, então para melhorar conforto, funcionalidade, tudo isso. Produtos de beleza, roupas, então são setores que estão em queda, mas que pode ter uma elevação aí no curto e médio prazo. Seguindo essa tendência, tem outros setores onde a demanda explodiu, mas que tende a se estabilizar ao longo do tempo, né? Que é alimentação, internet banda larga, produtos de limpeza, produtos de proteção, por exemplo, máscaras, álcool gel. Teve uma explosão de consumo, mas que tende a entrar numa curva normal. Depois nós temos na ponta a demanda que explodiu na crise e que deve continuar em alta, né? De acordo com esse estudo, que é o ensino à distância, tudo que for online, né? Essa live que nós estamos fazendo agora, por exemplo, ferramentas para trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, são coisas que vão continuar fortes, né? Que teve uma explosão e vão continuar fortes. Então, dentro desse cenário, Marcel, nós conversamos aí durante a semana também, eu tenho estudado muito o comportamento do consumidor, tenho feito um trabalho junto com meu amigo Luiz Guedes, professor da FIA, nós temos desenvolvido um trabalho para estudar o comportamento do consumidor durante e pós-crise. E nós desenvolvemos aí esse estudo, nós temos 6 tendências de comportamento de consumidor que eu queria dividir com você e com os amigos que nos acompanham aí. A primeira tendência de comportamento é que as pessoas só vão investir para economizar. Ou seja, o dinheiro está curto, o dinheiro está secando no mercado, todo mundo passando por dificuldades e dificuldades vão aumentar, então as pessoas só vão investir em coisas para economizar. Ou a segunda tendência, eu só vou investir, se eu tiver dinheiro, só vou investir se for um excelente negócio, uma oportunidade, né? Eu estava pensando em comprar alguma coisa, apareceu uma oportunidade, agora eu tenho dinheiro, vou comprar agora. Essa é a segunda tendência. A terceira tendência é a minha casa, né, 2.0, ou seja, eu estou ficando na minha casa, então eu tenho que adquirir coisas que me ofereçam maior conforto, né,
para eu poder trabalhar de casa, para eu poder ficar em casa durante esse período de isolamento social. A quarta tendência seria uma necessidade de reinventar-se, né? As pessoas estão se reinventando, estão procurando modificar e encontrar caminhos, né? Eu lembro muito de você falando que o sapo pula não é por boniteza, né? Mas é por necessidade. Então, isso é uma frase que a gente usou durante... E é a verdade, né? Então, nesse momento, as pessoas estão procurando os caminhos, né? Procurando os melhores caminhos para se reinventar. Tem uma coisa que eu ouvi essa semana, um pensamento de um psicólogo austríaco, Viktor Frankl. Ele diz que quando a situação for boa, a gente deve desfrutar, né? Então, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se você mesmo. Então, acho que é o que as pessoas estão buscando fazer agora. Outra coisa, dentro dessa tendência das pessoas se reinventarem, é a questão do autodesenvolvimento, né? Todo mundo está procurando melhorar, aumentar conhecimento, adquirir mais conhecimento, melhorar, procurar uma mentoria, procurar cursos online. Isso também é uma tendência de comportamento. Então, a gente deve prestar atenção nisso. E estar sempre melhor preparado, né, para isso, né? As pessoas precisam buscar uma preparação maior. Eu me lembro muito bem, nós fizemos várias vezes, trouxemos o Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, para falar, e o Bernardinho, ele dizia o seguinte, né, que a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer, porque vencer é uma consequência de você estar bem preparado. Então, uma tendência de comportamento que as pessoas estão buscando hoje é uma preparação. Então, usar esse tempo que estão ficando mais em casa para procurar cursos online, procurar mentoria, procurar melhorar o autodesenvolvimento. E a quinta tendência é que tudo hoje é online, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, as pessoas estão fazendo tudo online porque nós estamos em período de isolamento social. Então, os contatos são muito raros, então tudo está sendo feito online. Você falava, Maciel, na sua última live, sobre a transformação digital, né? Quem não tiver ligado na transformação digital está fadado ao insucesso realmente, né? A transformação digital é a palavra de ordem, né? Nós temos ouvido muito falar de omnichannel, de BOPs, né? Você compra online e pega na loja, isso quando permitir, enfim, uma revolução aí no varejo também, na forma de vender as coisas, tudo online. E a sexta tendência é uma coisa que está acontecendo com as pessoas e que vai provocar aí uma era do medo, né? As pessoas estão com medo da doença, medo da segurança, ou seja, as pessoas estão procurando minimizar os riscos, todos os riscos possíveis, né? Procurando proteção pessoal, como colocar, todo mundo sai de máscara na rua, álcool gel, todo mundo procurando se proteger, né? E procurar uma preferência, tudo que for ao ar livre, né? Evitando aglomeração, evitando juntar-se com outras pessoas. Então, essas são as 6 principais tendências de comportamento que nós estamos estudando e que a gente deve pensar para qualquer coisa que a gente for fazer e desenvolver, né? Então, agora eu deixo aí com você para fazer os seus comentários. Muito bom, Flávio, muito obrigado. Eu acho que hoje os jornais trouxeram, você viu, o que está acontecendo lá em Wuhan, na China. A vida voltou ao normal, está tudo aberto, só que as ruas estão vazias, né? Os restaurantes estão vazios, então tem uma situação muito, muito interessante de medo. As pessoas estão com medo. Então, eu vi também que o Starbucks tem, nas primeiras 90 lojas que eles reabriram na China, o que aconteceu? Primeiras 90 lojas, caiu 50% do consumo, porque as pessoas não estão indo, e dos outros 50% que está funcionando, metade pega o café, pega o lanche e vai embora, não fica. Só 25% do que tinha
dos 50 que ficaram, né? Na verdade, 12,5 do anterior que está ficando. Então, esse também é um ponto importante, né, Flávio? Flávio, na indústria automobilística, vamos falar um pouquinho de setores, rapidamente. Uhum. Eu queria ver se a gente usava um tempo para a gente falar de 3 ou 4 setores, eu vou te provocando aí, né? Tá certo. Na questão da indústria automobilística, a gente já falava muito, nós dois aí, quando trabalhamos juntos a última vez, sobre a mudança assim, da fidelidade o que o cliente estava muito fiel anteriormente ao showroom, né, ao vendedor, etc., e que isso está mudando muito para o pós-venda, né? Quer dizer, que isso está caminhando para o pós-venda, porque a internet, o online, essas tendências que você falou, já estão fazendo com que a pessoa chegue na loja já conhecendo profundamente o produto, né? E a questão do pós-venda continua sendo assim uma oportunidade tremenda, né? Dada a qualidade. Eu queria que você comentasse um pouco rapidamente aí sobre a indústria automobilística para a gente depois falar de outros setores. Claro. A gente já falava disso. O que hoje está acontecendo, Marcel, é uma aceleração daquilo que a gente já sabia que era tendência de acontecer, né? Ou seja, a venda de automóvel cada vez mais vai ser para empresas e menos para indivíduos, né? A gente já está vendo isso acontecer. As pessoas vão ter o automóvel como meio de mobilidade mesmo e não mais como propriedade, né? Está aí o Uber, está aí todos os meios de mobilidade modernos que a gente tem, as pessoas estão evitando de comprar e mais utilizar, né? São um meio de locomoção e não de propriedade. E isso acaba afetando toda a forma de varejo, né? Eu acho que as compras virtuais vão ser, que já eram, né? O que estava acontecendo antes da pandemia era que as pessoas faziam todo o processo de compra na internet e só iam no showroom para realizar e para confirmar a compra, né? E agora o que vai acontecer é que as vendas vão ser feitas realmente virtualmente, e o que vai acontecer no showroom é que as empresas vão ter que oferecer uma boa experiência para o consumidor. Quando voltar, né? Diferente, você comentou aí das mudanças do Starbucks, isso vai acontecer também no showroom das concessionárias. Agora, o que acontece com o pós-venda é que não tem outro jeito de você fazer se não for levar o automóvel para fazer a sua manutenção, né? Mas o comportamento do consumidor vai mudar, porque vai funcionar muito mais agora o agendamento, né? Não vai mais acontecer aquela aglomeração, então você vai agendar o seu horário, vai ter aquele tempo para você conversar com o seu consultor com toda a proteção possível, mas respeitando essa nova ordem, né? As compras virtuais já estão acontecendo, vai continuar muito forte. Eu falei aí de omnichannel, como é que as coisas vão acontecer. No setor de automóvel, isso não é possível, porque o automóvel você tem que ir lá pegar e sair dirigindo, etc. Mas o delivery também vai acontecer. As concessionárias vão poder entregar o carro na empresa ou na casa de quem comprar, né? Meu Flávio, um ponto que é assim importante da indústria é que é o que você falou, né? Quer dizer, não vai dar para trocar uma pastilha de freio pela internet, né? Não vai dar para trocar o óleo pela internet. Então, eu acho que essa questão do pós-venda é uma tendência muito importante. E eu queria que você falasse um pouco, que eu acho que serve também para os demais setores. Você teve uma experiência muito interessante quando, me lembro bem, no lançamento do Evoque, quando você era presidente aí da Land Rover aqui no Brasil, o trabalho que vocês fizeram de experiência, né? De experiência, das pessoas experimentarem o produto, não é só o test drive, mas viver um pouco a marca, né? Fala um pouquinho aí para a gente, rapidamente, como que é isso, que eu acho que isso é uma coisa que vai ficar muito forte. Eu estou vendo aqui várias pessoas, o Leandro Torres, várias pessoas comentando que essa questão da experiência vai ser mais forte, que no showroom vai ser mais a experiência e o pós-venda realmente vai ser muito importante, né? Com certeza. Eu acho que para o profissional de marketing que está nos ouvindo aí, eu acho que o grande papel hoje do profissional de marketing é proporcionar essa experiência para o consumidor, né? E, através dessa experiência, transformar o consumidor em embaixador da marca, né? Esse é o grande desafio do profissional de marketing.
Essa ação que você comentou foi um case, né, que nós desenvolvemos na Land Rover, foi o lançamento do Evoque. Nós optamos por não fazer o tradicional lançamento que se faz, né? Você contrata um hotel, um local de eventos, faz lá a apresentação para os concessionários, para a imprensa, etc. Nós optamos de ficar 40 dias numa casa aqui nos Jardins, em São Paulo, fazendo eventos de quarta a domingo, mostrando o produto, né? E proporcionando experiência, juntando produto com design, convidamos arquitetos, designers para falar sobre o produto, juntamos o produto com música, né? Vários artistas foram se apresentar durante os finais de semana, gastronomia, né? O produto com gastronomia, enfim, nós fizemos esse trabalho e proporcionamos essa experiência e convidamos muita gente. Nós conseguimos fazer, Marcel, nessa ação, mais de 2.700 test drives durante esses 40 dias. Então, foi uma experiência fantástica que nós oferecemos para o consumidor. O produto é excepcional, a experiência do lançamento foi fantástica, então é uma fórmula de sucesso, né? Como eu falei, foi um case e que serviu de base para muitas outras ações que seguiram aí na indústria e fora dela também. Flávio, só fazer um comentário de algumas pessoas que estão acompanhando a gente, né? Tem o Alberto Coliri, que está lá no Tennessee, tá? Nos Estados Unidos. Você vê o que é o que você falou da tendência do online, né? Amigo nosso lá no Tennessee acompanhando, né? Tem o Andretta, né? Nosso tem um bom uísque lá, em Tennessee. Andretta Júnior, né? Que Andretta, manda um abraço para Andretta. Grande Andretta Júnior, quer dizer, um espetacular concessionário, várias marcas, né? Aqui no interior de São Paulo, um espetáculo. Temos o Carlos Tenório, fez um comentário, falou o seguinte: não tem problema, fiquei esperando aqui meia hora para começar essa live, são 2 senhores, então pelo menos começou, esses 2 senhores conseguiram colocar esse negócio, apertar o botão certo, e começaram, o Carlos falou isso aí, entendeu? Os 2 senhores. O Mauro Correia, né? O nosso Mauro, presidente da CAOA, nosso grande companheiro, o Mauro faz um ponto importante, dizendo que a experiência, no pós-venda, também vai ter que ter experiência, né? O pós-venda, lá o Gonzaga está acompanhando a gente e tal, a experiência no pós-venda também não vai ser só o pós-venda, né? Um pouco do que se procura fazer hoje, quer dizer, que você falou do agendamento, né? da maneira com que você faz, você ocupar o tempo, quem sabe assistir à manutenção, né? Quer dizer, é experiência em tudo, né? Experiência no pós-venda também, né? E o Mauro fez um ponto muito importante, e o Rogério também, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. O Rogério revolucionou esse negócio aí também com o centro de pós-venda, né? E isso é importante, né? É importante preparar isso para o futuro, porque daqui para frente, cada vez mais, né? A experiência vai ser importante para a lealdade e fidelidade à marca, e esse contato com o consumidor no pós-venda é impossível de substituir e vai permanecer dessa maneira, mas com ferramentas de tecnologia que permitam o agendamento, também a verificação de problemas através da tecnologia. Essa é uma outra tendência importante também. Então, o Rogério sabe muito bem o que eu estou falando, o Mauro também. Eu acho que muita coisa que a gente previa que ia acontecer daqui a 5, 10 anos vai se antecipar e já vai começar agora a acontecer, com a revolução da transformação digital. Flávio, se você fosse resumir um pouco, assim, em termos do que você está estudando, você está trabalhando bastante nisso, você falou das 6 tendências, né? Vou repetir aqui para o pessoal que está entrando agora, eu vou pedir um comentário para você chamar a atenção, né? Quer dizer, investir para economizar. Quer dizer, as pessoas vão investir em alguma coisa que vai dar retorno cada vez mais, né? Investir na oportunidade. Acho que aí você que é um cara de marketing, né? Quer dizer, de mostrar as oportunidades, mostrar as alternativas, né? Que são importantes. A questão da casa, né? 2.0, quer dizer, todo mundo que estiver operando em casa, né? Muita gente vai estar mais em casa, né? Vai estar trabalhando mais, consumindo mais. Você comentou dos teus filhos comprando
eletrodoméstico, comprando as coisas que não tinha antes, porque vai ficar mais em casa, melhorando o Wi-Fi, né? Falei com o pessoal que está trabalhando com Wi-Fi esses dias para melhorar aqui a transmissão. O pessoal não tem milhares de pedidos em fila de espera. Todo mundo quer melhorar violentamente o Wi-Fi, quer o melhor Wi-Fi que tiver para poder trabalhar de casa, né? Já tem, só fazer um parênteses, Marcelo, já tem empresas oferecendo aí serviço de melhoria de home office, né? Porque hoje, trabalhando em casa, você precisa de uma boa internet, você precisa de uma boa ergonomia, né? Você precisa de um conforto, isolamento acústico, enfim, um pacote de coisas. E, como você falou, as pessoas estão cada vez mais em casa e precisam de todo o conforto e funcionalidade. Então, isso afeta muito o comportamento das pessoas na hora de decidir consumir. Tudo online, né, Flávio? E tudo online. Tudo né? online. Tudo online. Esse negócio, por exemplo, de falar um pouco de outros setores, por exemplo, a questão das viagens, né? Companhia aérea, eventos, turismo, isso vai mudar muito, né, Flávio, depois dessa confusão toda, né? Eu acho que eu tenho dito o seguinte, né? Eu tenho ouvido muita gente dizer as coisas vão mudar. Eu acho que já mudou. Muita coisa já mudou. Já mudou, né? Já mudou. E como eu falei aqui, os setores, a análise da Bain Company lá, um dos setores mais afetados, eu acho que se não o mais afetado, é o setor de viagens e turismo, né? Isso causa um tremendo impacto na economia, né? E vai demorar muito tempo para voltar. Por exemplo, a gente conversava outro dia, né, Marcelo, sobre viagens a negócio. Isso vai demorar muito para as pessoas fazerem, né? Muito, pelo medo, né? Pelo receio, pela necessidade de se proteger e também pelo que a tecnologia está evoluindo, que vai oferecer de ferramenta para as pessoas se comunicarem sem a necessidade de viajar. Turismo vai voltar muito lentamente, né? As pessoas vão estar com medo de pegar um avião, de aglomeração, né? Então, isso tudo são setores que vão demorar muito mais para voltar. Flávio, esse tema, por exemplo, dos líderes, né? Quer dizer, o líder, ele tem lá várias pessoas trabalhando com ele, subordinado. Aqui na Academia CEO, nosso propósito fundamental é reunir CEOs como você, grandes líderes, para melhorar, para poder formar e desenvolver novos líderes, líderes em todos os níveis, né? Dentro dessas tendências, né? Por exemplo, na liderança, no dia a dia com as pessoas, quer dizer, o pessoal trabalhando em home office, o que você recomenda? O que o líder tem que fazer diferente? Né? O que o líder tem que fazer diferente quando tem o home office? Quer dizer, o que nessas tendências, por exemplo, do medo e tal, o que você acha que, assim, 2 ou 3 coisas importantes que vai mudar no estilo de liderança daqui para frente? Bom, eu acho que o papel do líder é preponderante. Ele tem que primeiro entender esses comportamentos do consumidor, ele tem que entender o que está mudando, para ele poder ajustar a estratégia, ajustar as velas, né? E colocar os planos de acordo. Mas eu acho que o foco principal dos líderes hoje, e número 1, é na gestão, né? A gestão é fundamental, gestão do caixa. Eu falava com o Mauro aí hoje à tarde sobre esses desafios. A gestão é importante. O segundo ponto, você comentou também na sua live, é a transformação digital. Quem não estiver atualizado, né, e preocupado com a questão de TI, não vai conseguir nenhum sucesso. Então, papel do líder, gestão, número 1. Número 2, foco em TI, na transformação digital, na inovação, que é procurar novos caminhos, né? Inovação é super importante, sempre foi, agora mais do que nunca, né? Eu falava do comportamento de transformação que tem que haver, então acho que o papel do líder é estimular, né, essa transformação através da inovação e motivar a equipe, cuidar dos seus colaboradores, né? O papel do líder é cuidar dos colaboradores, muito mais agora, né? Se você puder, se puder evitar de demitir, é melhor cuidar dos colaboradores, porque o líder vai precisar dele, né? E no momento oportuno vai precisar. Então, eu acho que são essas coisas. Gestão financeira, principalmente, gestão do caixa, gestão de pessoas, cuidar das pessoas, preocupação com a tecnologia e com a inovação. Esses são
as coisas principais que eu vejo como o que o líder tem que colocar no foco de todo dia que ele acorda, que ele começa a trabalhar. Flávio, você sempre falou muito sobre comunicação interna, comunicação externa. Me lembro muito de você tendo essa comunicação com o consumidor, né, comunicação com as concessionárias, comunicação com os clientes. Hoje, agora, fica mais fácil com essas ferramentas, né? Com Zoom, com StreamTitle, com essas coisas todas, com Microsoft Teams, com Google e tal. Mas fala um pouco para a gente assim, da comunicação interna nas empresas. Quer dizer, o que você sentiu, o que você aprendeu e como fazer essa importância da comunicação do líder com seus liderados em relação às estratégias, desempenho, feedback. Fala um pouco sobre isso também. Você tem uma experiência muito grande como mentor, né? Você tem sendo mentor de muitos líderes importantes. Fala um pouco agora dentro de casa, né? Dentro dessa crise, está o papel da comunicação do líder com seus subordinados. Esse é um ponto crucial, né? Eu tenho visto muito isso nesse trabalho de mentoria que você comentou, Marcel. Eu aprendi que a comunicação é a principal causa do sucesso e do insucesso. Uma comunicação interna bem feita, ela é metade do caminho para o sucesso de uma gestão, né? Porque o ser humano ele tem a tendência de achar ou de pensar que as pessoas sabem. A gente acha que as pessoas sabem o que a gente pensa. E as pessoas não sabem o que a gente está pensando, se a gente não se comunicar. Então, se você não se comunicar de forma assertiva e adequada também no que respeita ao time da comunicação, é um desastre. É um desastre. Então, a comunicação bem feita, no tempo certo, é super importante. Por quê? As pessoas elas precisam saber o que o líder está pensando, para onde a organização está indo, quais são os principais objetivos, né? Então, a comunicação é uma coisa que tem que ser praticada todo dia, né? Todo momento tem que ter essa preocupação no caminho. E do outro lado também, ela pode ser um desastre se ela não for bem feita, né? Se ela não for bem feita, ela também pode determinar um desastre nos negócios também. Eu vejo, assim, que você também mencionou, né, a questão da comunicação, e comunicar é dos dois lados, né? Falar e ouvir, duas mãos para poder fazer e ouvir. Eu tenho sentido bastante isso. E agora, na questão do home office, é mais importante ainda, né? Porque as pessoas agora estão mais longe, né? Porque às vezes você está passando no corredor, você comunica, essa política de portas abertas. Agora, as pessoas mais distantes têm essa questão. E eu estou achando, viu, Flávio, queria que você comentasse, quer dizer, as pessoas, os líderes, principalmente os líderes que são promovidos recentemente, né, que nós estamos trabalhando aqui na Academia SEO com os nossos membros, líderes em todos os níveis. Os líderes promovidos recentemente, eles gostam de fazer as coisas, né? Ele foi promovido porque ele é um fazedor, ele sabe fazer as coisas. E depois ele tem que fazer, né? Que é diferente de fazer, né? Então, tem que delegar e tal. Então, eu acho que tem que colocar... Fala um pouco de uma coisa, por exemplo, como que você fazia? Eu acho que tem que colocar na agenda, né? Tem que colocar todo dia, tem que falar 2, 3 vezes com o pessoal, porque senão a pessoa, na zona de conforto, né, das pessoas, é fazer e não se comunicar, né? Fala um pouco sobre isso aí. Muito oportuno o seu ponto, Marcel. Eu estou fazendo uma mentoria com um líder atualmente, e essa semana nós tivemos uma conversa e onde ele colocou uma angústia, né? Qual era a principal angústia que ele tinha? Ele não conseguia dar conta de tanta prioridade, né? Ele já tinha muita coisa para fazer, e agora com a pandemia, com toda essa confusão, tal, ele disse para mim: olha, eu estou perdido, eu não consigo dar conta de tudo. Então ele falou assim: eu tenho uma lista aqui que meu chefe me passou, ele disse, com 38 prioridades. Eu falei: peraí, mas não, uma lista de 38 não pode ser uma lista de prioridade, né? É tudo que você tem que fazer, mas isso não é prioridade. Então, e não tem outro jeito de fazer se você não tiver agenda. Se você não tiver uma agenda, e agora é mais difícil estando em casa, mas tem que manter a disciplina, né? Você tem que estabelecer uma disciplina, uma rotina, porque senão vai se perder mesmo. E as distrações a pior coisa que pode acontecer para você sair da sua agenda, né? E hoje motivo de distração não falta, né?
rede social, é o WhatsApp, é aquelas mensagens que chegam, são todas as redes sociais aí. Então, a distração é um caminho muito perigoso. Então, a disciplina de você ter uma agenda bem feita e bem controlada é o segredo de você manter o foco nas prioridades, ou seja, naquilo que tem que ser feito e você ter o controle dessa situação. É muito importante isso, principalmente nesses tempos que a gente está em isolamento social, que você não está conversando pessoalmente com as pessoas, usando as ferramentas de tecnologia, mas a agenda tem que acontecer, as reuniões têm que acontecer, e essa lista de prioridades tem que ser reduzida, né? Ela tem que ser cada item que você mata dessa agenda de prioridades, você já vai colocando outros itens, mas não pode ser uma coisa tão grande. E a única maneira de você controlar isso é com uma agenda bem feita e com uma disciplina muito bem controlada também. E, Flávio, só um ponto aqui importante é o seguinte, dentro da tendência dos consumidores para frente, a gente falou bastante sobre as tendências, acho que você colocou pontos muito importantes do que vem aí para frente. Agora, como é que os líderes vão gerenciar essa mudança? Quer dizer, você tem o que está comum, o que é normal, o dia a dia da empresa, tá certo? As coisas estão ocorrendo e estão funcionando. E você precisa mudar, você precisa ser mais digital, tem que ter mais pós-venda, tem que ter mais experiência, tem que ter mais comunicação, você tem que entender melhor o cliente que vai querer mais ficar em casa. Como é que você sai de uma situação que você tem na empresa, que está funcionando, que é uma situação de muitos anos, que vem sendo aprimorada, melhoria contínua, para uma disrupção dessa? Como administrar isso? O que o líder tem que fazer para poder transitar da situação atual para a situação futura dentro dessas tendências de comportamento do consumidor que você falou? O segredo é a comunicação, né? Mesmo usando as ferramentas de tecnologia, você não pode estar distante do time. Você tem que manter a proximidade com o time, usando a tecnologia, usando essas ferramentas todas, e, como eu disse, manter uma agenda, manter o contato individual, as reuniões individuais, as conversas individuais, as reuniões com o time. Essa comunicação tem que ocorrer de forma muito disciplinada e muito assertiva, né? E é o que eu falei, quer dizer, cuidem, os líderes têm que cuidar dos times, cuidar dos colaboradores agora, muito mais do que antes, porque a distância pessoal, ela provoca um distanciamento, ou ela implica no distanciamento, mas a gente não pode deixar isso acontecer, tem que usar a comunicação e as ferramentas para manter o time motivado, principalmente motivado para fazer o que precisa ser feito. E fazer as mudanças, né? Tá, Mariana, fazer as mudanças. Flávio, a nossa querida Mariana está lá no México, né? Está lá no México, não sei se você... a Mariana, grande. E ela está dizendo... Isso. Falei com ela esses dias. Ela falou que a gente tem que resolver, que eu falava para ela, resolver uma questão por dia, porque daí no final do ano ela teria 220 questões resolvidas, né? Uma por dia, uma questão importante por dia. E para fazer isso. Flávio, é o seguinte, vai ter muito online, vai ter muito home office, vai ter muita gente em casa, vai ter medo de fazer as coisas, vai ter mudança de setores, tudo isso que você falou em termos de comportamento. E aí você falou da delegação. O Peter Drucker, você sabe, falava, né, que lá, 50 anos atrás, que se você não gerenciar seu tempo, você não gerenciará mais nada. Você não vai ter condição de ser efetivado, né? Não vai ser efetivo. Fala um pouco da tua experiência de gerenciamento do tempo. Dá 2, 3 dicas aí para o pessoal para poder fazer essa transformação, estar perto dos consumidores. Algumas dicas do Flávio Padovan sobre gerenciamento do tempo. Bom, o gerenciamento do tempo é o detalhe do dia a dia, mas eu acho que tem que começar pela estratégia, né? Qual que é a estratégia da empresa, qual que é a estratégia do departamento ou da área, quais são os planos de ação, manter a disciplina, manter a agenda, né? Porque, como eu falei, agora é muito mais difícil gerenciar o tempo, porque você não está no escritório, você está em casa, com uma série... Né? Eu tenho aqui em casa, por exemplo, que além do meu trabalho, eu tenho que ajudar minha mulher a lavar louça, a fazer as coisas. Então, o gerenciamento do tempo hoje é muito mais importante. Se ela me ouvir, ela vai dizer que eu estou fazendo pouco, né? Mas eu procuro fazer o máximo que eu posso. Mas, enfim,
Eu acho que o gerenciamento do tempo é muito importante e eu acho que a disciplina é a ferramenta mais assertiva, mais certa para poder gerenciar o tempo. E é claro que hoje nós estamos vivendo um momento, não podemos pensar que nós vamos ficar nisso para sempre, né? Nessa condição de home office, de isolamento. Daqui a pouco as coisas vão começar, espero que o mais breve possível, né? As coisas vão começar a ser liberadas. É claro que isso vai ser um processo lento, né? Mas a presença das pessoas no campo, né? No campo de atuação, vai ter que voltar de alguma maneira também, né? A gente falou aqui de pós-venda, da pessoa voltar a fazer as manutenções no automóvel, etc. Então, eu acho que o gerenciamento de tempo tem que ser com base em prioridades, nessas prioridades estabelecidas, como é que você vai gerenciar o tempo de maneira mais eficiente possível. Flávio, eu vou fazer só um comentário aqui do pessoal que está nos vendo, tá certo? O Márcio Torres, e nós temos muita gente de RH hoje aqui na nossa live, tá? O pessoal também dentro, tem muita gente de RH pensando nas questões. E o Márcio Torres está falando com a gente precisa investir nas competências novas, né? Porque vai ter mudanças de competências, tá certo? Então, é essa ideia de tempo para conversar e tempo para desenvolvimento, para mapear, não é isso, Flávio? As competências novas necessárias para esse tempo. Então, por exemplo, eu estava falando com o Tiago Padovan outro dia, o teu filho, Zeca, ele estava falando sobre blockchain, né? Ele tem essa escola... Ele está ouvindo a gente aqui. O Tiago está aí com a consultoria, faz treinamento de blockchain, faz um monte de coisa interessante. Quer dizer, hoje as empresas vão precisar trabalhar com blockchain. Quem trabalha com logística, com cadeias longas, supply chain, tem que fazer blockchain, tecnologia nova. Então, tem que treinar essa competência, essas competências também de trabalho em equipe, os soft skills, né? A Viviane Sena falou muito na entrevista dela para a Academia CEO sobre soft skills. Mas eu quero mudar um pouquinho o tema aqui, voltando para os consumidores. Tem aqui um comentário do Álvaro Maru Júnior falando o seguinte: e a questão do budget do marketing, né? Como é que tempos de budget pequeno, o marketing é mais a construção para frente, com essas mudanças de tendência consumidor, para onde que vai o marketing? Qual é a tendência do marketing? O que você está vendo? O que você está pensando nisso? Você que trabalhou com isso a vida toda. O Álvaro é um grande amigo, o Álvaro sempre foi um profissional muito competente na área do marketing, aí ele sabe muito bem isso. O que está acontecendo hoje, e não é de hoje, né, Marcelo? Toda a crise, e o Brasil vive numa crise já há alguns anos, né? O budget é sempre uma coisa que é uma das primeiras coisas que as empresas pensam em reduzir, né? O budget de marketing. E isso, muitas vezes, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, as empresas têm que pensar muito nisso, né? Porque você também, se você corta verba de comunicação, de marketing, você corta a sua comunicação com o mercado. Então, tem que ser muito bem dosado isso para você não perder. O que está acontecendo hoje, eu tenho visto muito dentro dessas mudanças todas, é o seguinte, né? Eu vejo, por exemplo, o Ibope da televisão aumentando, porque as pessoas estão ficando mais em casa, estão vendo mais notícias e tudo isso, e eu vejo um investimento maior das empresas em televisão hoje, né? Então, a gente estava indo para a internet e voltou um pouco. Isso é temporário, né? Isso por conta dessa necessidade. Mas eu estou vendo as empresas investirem muito nessas lives desses artistas, né? Porque você não pode mais ter evento, né? Mas as empresas que investiam, tinham o seu budget, por exemplo, voltado para eventos, né, de grandes massas e tudo, hoje estão investindo nessas lives, né? As grandes cervejarias, grandes empresas de cartão de crédito, enfim, bancos investindo nessas lives para continuar se comunicando com seus consumidores. O que não pode, a empresa não pode perder a capacidade de se comunicar com o seu consumidor, né? Olhando os vários canais de comunicação que existem. Então, é uma realidade realmente a redução do budget, né? Por conta até da crise de economia,
econômica. Os pequenos e médios vão sofrer mais, não tem dúvida disso, né? Porque o dinheiro vai faltar. As empresas, os grandes conglomerados vão ter mais condições de manter os budgets mesmo reduzidos. Não tem milagre, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai ser impactado, as empresas vão ser impactadas pela crise, mas tem que proteger esse canal de comunicação com o consumidor. E hoje tem várias ferramentas aí para isso. Até eu vejo uma mudança de comportamento interessante também nos meios de comunicação, até nas grandes redes de televisão e de rádio, oferecendo para as empresas uma ajuda, né? Divulgando trabalhos, Eu vejo, por exemplo, eu ouço uma rádio Band News, ela está fazendo o seguinte, ela está promovendo, divulgando trabalhos de entrega online de empresas que não têm capacidade de investir. Enfim, tudo isso é uma questão que está se modificando no comportamento das pessoas e também nas empresas, né, nas estratégias das empresas. Tem uma pergunta aqui do Leandro Torres também, que ele está falando da nova economia, de uma tendência, Flávio, dos consumidores, chamada de low touch, né? De low touch, muito interessante. Aí ele pergunta o seguinte, será que nas concessionárias de automóvel, e aí aqui eu vou até, Leandro, se me permitir colocar, por exemplo, venda numa loja de automóvel, se essas ferramentas de comunicação online, Zoom, porque no lugar de você falar no telefone, porque hoje a gente tinha duas alternativas, ou fala no telefone ou fala pessoalmente. Então, será que a comunicação de um vendedor no showroom de uma loja de automóvel, pegar a nossa área aqui específica, vai ser mais dessa forma? Vai ter, ou isso não vai ser uma tendência em termos de vendas, de contato, de uso dessas ferramentas para o contato entre a loja, o distribuidor, com os consumidores? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que é um bom ponto que o Leandro levantou. Eu acho que cada vez mais. A gente já via, né, já vinha sendo mais usado esses canais de tecnologia para o vendedor. O vendedor hoje trabalha muito com WhatsApp, né? Ele se comunica muito através do WhatsApp com os clientes. E agora eu acho que com as ferramentas de Zoom, ferramentas de vídeo também, isso vai acontecer com mais frequência. Tudo vai se acelerar com base na tecnologia, né? A tecnologia é a palavra de ordem e todas as atividades vão usar mais tecnologia. E a tecnologia vai evoluir como está evoluindo para servir melhor esses novos tempos. Eu acho que, então, assim, para os líderes, é importante pensar na formação, no treinamento, né, Flávio, no uso das novas ferramentas, porque esse negócio das redes sociais também, todo mundo tem muito especialista, mas eu acho que tem um espaço tremendo de melhoria, né, de competências para poder entender isso. A nossa Denise Cessa, lá do Grupo Caoa, trabalha em planejamento de vendas, né, você se lembra dela, trabalho excepcional. Olá, Denise. Ela fala assim, o uso inteligente das redes sociais para estar visível ao consumidor pode ser uma vitrine, né? Quer dizer, a rede social como uma vitrine para o consumidor, mas isso vai precisar de muito treinamento, expertise, tanto na geração das ideias, a criatividade, mas a tecnologia e o uso da tecnologia, né? As estatísticas, etc. Né, Flávio? Comenta um pouco sobre isso, por favor. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que treinamento é fundamental e agora o foco vai ter que ser mudado, né? Vai ter que ser mudado para essa nova condição. Eu acho que tudo vai ser online, mas eu acho que ao longo do tempo vai ser um mix entre online e presencial. Então, eu acho que as empresas vão ter que aprender a lidar com as ferramentas tecnológicas, mas também promover no showroom ou no espaço da loja, etc., uma experiência, como nós falamos, para o consumidor. Então, e as redes sociais têm um papel importante nisso daí, né? Na comunicação com os consumidores. Flávio, tem uma pergunta aqui da Alice Goulart Carvalho, falando o seguinte, olha, no automóvel eu acho que até pode funcionar online, mas e no negócio de caminhões? Só para pegar uma coisa que um caminhão depois pode ser visto para máquinas agrícolas, máquinas em geral, você também trabalhou muito com caminhões, né? E tal, que aí tem que ter o test drive, tem que ter o contato próprio. Como é que você vê essa questão na área de, por exemplo, de máquinas de bens de capital, assim como caminhão, equipamentos, etc.?
É mais difícil mesmo, né? Comprar um automóvel é uma decisão muito mais menos racional, vamos dizer, né? Tem um componente emocional também. No caminhão, não. Em máquinas agrícolas, muito menos. Você compra se você precisa. E é uma compra muito técnica, muito técnica. Então, eu acho que a ferramenta de online vai ser muito mais usada na venda de automóvel do que de caminhões. Vai ter que haver o experimento, vai ter que haver a demonstração ao longo do tempo. Agora, o que acontece é que muita coisa vai por inércia, né? Quem está acostumado a comprar um caminhão de uma determinada marca, de um determinado modelo, vai continuar comprando e usando a ferramenta online. Agora, para conquistar novos clientes, não tem outro jeito que não seja você abordar esse cliente de outra maneira. Que pode ser usado a tecnologia em um dado momento, mas você vai ter que mandar um produto para ele avaliar, você vai ter que acompanhar isso. Então, vai ser sempre uma forma híbrida que as empresas vão ter que aprender também como lidar com isso. Muito interessante, Flávio. O Gonzaga, nosso grande diretor de pós-venda, aí, campeão gigante da Caoa, está dizendo assim, olha que interessante, ele está falando, pessoal, hoje nós já estamos fazendo atendimento de pós-venda via vídeo chat, inclusive com demonstração do diagnóstico em vídeo e aprovação online. Né? Não é interessante? Muito interessante, muito interessante. Isso aí é uma coisa... eu até não sabia disso. Obrigado, Gonzaga, pela informação. É esse processo já de se adiantar as coisas que iam acontecer daqui a um tempo, estão trazendo para cá. Ele pega o carro, mostra por vídeo o que está acontecendo, por vídeo conversa com o cliente, mostra o que precisa fazer e pede aprovação por vídeo online para poder fazer o diagnóstico e a aprovação à distância. Não é Olha aí que legal. Isso aí? É espetacular. Quando eu fui diretor então, Você se lembra, a gente estava junto? Quando eu fui diretor da área de serviço ao cliente da Ford, e a gente trabalhava junto nessa época, naquela época, isso 2001, 2002, olha quanto tempo faz isso, já se falava em telemetria, né, usando no automóvel. Naquela época já se falava nisso. Isso vai começar a acontecer, o reparo do automóvel à distância, né? É claro que isso depende muito da tecnologia, o 5G que está chegando aí vai facilitar muito isso, mas eu fico muito feliz de ter essa notícia aí do Gonzaga, que já está acontecendo essa interação à distância aí, que vai facilitar muita coisa também. Muito bom. Flávio, eu queria dizer para o nosso pessoal que a gente vai fazer aqui mais 15 minutos para as pessoas se programarem aí, jantar, residência e tal, mais 15 minutos para compensar um pouco o nosso atraso na partida. Quero dizer para todo mundo, nós vamos divulgar bastante, queria pedir para todos, que muita gente acabou não conseguindo participar pelo atraso, que já amanhã nós vamos colocar a live no Facebook, na página da Academia CEO, então todo mundo vai poder assistir com calma, editado, e eu queria pedir para o pessoal aí mandar para os amigos, para as pessoas que eles souberem que não puderam participar, que por atraso. Então, mais 15 minutos nós vamos poder terminar, e aí a gente vai completar a nossa 1 hora de live que a gente tinha programado com um pouco de atraso. Vamos mudar um pouco de assunto? Bom, mas Vamos, desculpa, eu vi que meu filho Daniel entrou aqui, fez uma pergunta. Meu filho Daniel, mais velho, é músico, né? Então, ele fez uma pergunta aqui que é interessante. Quais mudanças você acha que ficarão permanentes após a pandemia, né? Ou seja, ele está perguntando quais são os comportamentos que vão permanecer, né? E eu falei com ele outro dia o seguinte, ele tem uma empresa de eventos, né, na área de música. O que eu acho que vai prevalecer durante algum tempo é que as pessoas vão procurar lugares ao ar livre, né? Estar ao ar livre. Muito menos em lugares fechados, mais ao ar livre. Então, eu acho que os eventos, as coisas vão acontecer ao ar livre e não em ambientes fechados. Então, se alguém, Daniel, se estiver pensando em fazer alguma coisa, monta alguma coisa para fazer ao ar livre, que é o caminho. É uma dos comportamentos que vão permanecer aí nas pessoas, até pelo medo, né, pelo receio, mas tudo vai acontecer muito mais ao ar livre do que em lugares fechados. Tem várias questões aqui importantes, né?
O Flávio tem muitas perguntas, eu vou selecionar algumas aqui para a gente, mais ou menos na ordem de chegada, para poder colocar. Tem algumas perguntas sobre estratégia, né? Sobre estratégia, falando o seguinte, mas como é que o Flávio falou que precisa fazer, antes na gestão do tempo, tem que fazer a estratégia. Daí vem aquela sempre discussão, mas com essa incerteza tremenda, como é que eu vou fazer a estratégia? Eu sempre, você se lembra, né, da minha... Sempre eu digo o seguinte, que se você soubesse o que ia acontecer amanhã, se o futuro fosse a continuação do passado, ou com pequenas modificações, aí não precisava de estratégia, né? Precisa de estratégia justamente porque tem mudanças muito grandes e agora dramáticas, né? E depois tem várias perguntas aqui falando sobre execução. O Márcio Torres mesmo está falando, Marcelo, você sempre falou que execução é a chave e tal. E a execução, quer dizer, tem a estratégia, tem a execução e gente, né? Aquele nosso tripé permanente com o cliente no meio. Então, Flávio, estratégia, né? Quer dizer, você, nos seus programas de mentoring, nas consultorias que você tem feito, o que você tem observado, as tendências, fala aí um pouquinho, por gentileza, sobre estratégia nesses tempos tão diferentes. Eu tenho dito o seguinte, uma realidade que nós estamos vivendo é o seguinte, toda crise, nós já passamos várias crises, né, Marcelo, inclusive juntos, crises políticas, crises econômicas, e em todas as crises a gente consegue definir um timing, né? Você conhece o problema e você define cenários e com base nesses cenários você estabelece os planos de ação. Nessa crise é diferente, porque essa crise é uma crise que a gente não consegue definir nem a extensão dela e nem a duração dela. Então é muito difícil você trabalhar com estratégia quando você não conhece essas variáveis. Agora, o que eu acho que tem que se ajustar é a estratégia que já existia, né? Você tinha uma estratégia antes da pandemia, antes da crise. Então, essa estratégia tem que ser colocada à luz da realidade atual e identificar o que tem que ser mudado, né? Então, a gente já falou aqui o seguinte, primeiro, antes de mudar a estratégia, a gente tem que cuidar de coisas básicas, né? Gestão, caixa, essas coisas têm que ser olhadas e cuidadas no dia a dia. Então, pegar a estratégia e falar assim, agora, essa estratégia funciona, tem atividades que a estratégia pode rasgar e jogar fora, que não vai mais funcionar. Tem que fazer outra, tem que desenvolver outra. Tem algumas atividades que você consegue pegar a estratégia existente e adaptar. Fala, eu estava indo por esse caminho, agora eu vou por esse, porque eu entendo que é um caminho melhor. Então, cada caso é um caso, né? Agora, é um desafio muito grande hoje você definir a estratégia. E a execução, obviamente, que não existe estratégia de sucesso se você não tiver uma execução bem sucedida. Mas agora o que eu diria é o seguinte, pega a tua estratégia, olha ela, né, veja ela à luz da situação de hoje e vê se ela serve. Em muitos casos ela não vai servir. Então você rasga e joga ela fora e faz outra, né? Muda de atividade, Eu tenho visto muitas empresas que descobriram caminhos pela necessidade, né? Eu tinha conversando até com um amigo que tem uma rede de lojas de calçados, né? Ele sempre teve um plano de venda online na gaveta, sempre. Nunca implementou porque nunca precisou. Então ele tinha lá o plano de implementar e não implementou. Agora, como no shopping, e a maioria das lojas deles era dentro de shopping centers, shoppings fechados, ele reativou rapidamente online e ele já está vendendo 40% do faturamento dele, que ele tinha antes, já está conseguindo fazer só com online. Então, isso é um exemplo muito claro de mudança de estratégia, né? Ou de adaptação da estratégia. Então, assim, é difícil, é um momento crítico, desafiador, mas tem que fazer isso. Tem estratégia que não vai funcionar mais e tem aquela que você tem que adaptar e mudar e fazer a execução daquilo de maneira perfeita. Flávio, vamos fazer mais 2 perguntas, mais 5 minutos e vamos encerrar, tá bom? Vamos completar a nossa hora. Então, eu queria que você respondesse 2 perguntas rapidamente. Você sempre foi um sujeito que atuou em vendas, do começo ao fim, né?
E como um CEO, você é um CEO vendedor, como você foi diretor de vendas. E nessas mudanças todas de consumidor, você deu o caminho das pedras para o pessoal para analisar, verificar, desenvolver, treinar os líderes. Mas eu acho que a função de vendas sempre, mesmo no novo mundo, ela vai continuar tendo questões fundamentais. Fala aí os pilares, 2, 3 pilares fundamentais de um grande vendedor. Marcel, tudo na vida é venda. A gente nasce vendendo e vai morrer vendendo, né? Mesmo que você não seja um vendedor, você vai desenvolver a venda da sua ideia, do seu pensamento, enfim, tudo é uma questão de negociação e de venda. Então, como você mesmo falou, né, em qualquer atividade, eu comecei minha carreira como clerk, né, como office boy, e fui desenvolvendo essa minha capacidade de vender minhas ideias, de vender meus projetos e tudo, e sempre fiz isso. E eu acho que as pessoas têm que praticar isso no dia a dia, né? Toda ideia que você tem depende de você expor essa ideia e vender essa ideia para alguém, né? Antes de vender um produto ou um serviço, você tem que vender as suas ideias, o que você pensa, aquilo que você acredita. Então, exercite isso todo dia. Porque o que eu digo, as pessoas acham, né, muitas vezes, que os outros sabem o que a gente está pensando. E nem sempre isso é verdade. Então, você tem que sempre estar se comunicando. Mais uma vez, a comunicação vem aqui, né, na nossa conversa. Comunicação é tudo, né? E venda é comunicação. E comunicação é venda. Então, venda é a nossa vida, né? Em todos os momentos nós estamos vendendo alguma coisa. É isso aí. Flávio, mais uma pergunta para a gente encerrar. Eu dar uma mensagem final e aí avisar para os nossos membros aqui da Academia CEO a próxima live, que hoje nós já vamos anunciar a próxima. O Márcio Santos está perguntando uma pergunta difícil aqui. E eu acho que é importante a gente trabalhar isso. Ele fala assim, mas, Flávio, a gente está falando de motivação dos times e tal. E tem essa sombra da demissão, né? Tem essa sombra da demissão. O que o líder tem que fazer nesse ambiente que existe dentro da equipe, a sombra da demissão e a necessidade da motivação? Qual a tua recomendação para o líder? Isso é óbvio que é uma excelente pergunta do Márcio. É óbvio que isso é um ponto muito crítico hoje, né, dentro da crise. E depende, mais uma vez, da situação de cada empresa. Se você não precisar demitir, melhor. Com esse próprio ato de não demitir, você já está promovendo uma iniciativa de motivação, né? Quando você diz para o seu time, olha, eu não vou demitir ninguém, mesmo que você reduza o salário, reduza as horas trabalhadas, né? Mas mantenha o seu time, se você conseguir. É óbvio que nem sempre você vai conseguir. Se você tiver que demitir, demita sempre explicando por que você vai demitir, né? E oferecendo para essa pessoa que vai sair uma ajuda de recolocação, primeiro ponto, uma ajuda para conseguir ajudar a recolocar essa pessoa. Hoje mesmo eu e o Mauro Corrêa tivemos uma conversa sobre isso à tarde. Ajudar a recolocar e ajudar e dizer claramente que, voltando a economia, voltando a empresa, essas pessoas têm a garantia de recontratação. E para os que ficam, é muito importante olhar esse exemplo do líder. Como é que ele está conduzindo essas conversas? E manter a proximidade e falar a verdade. Eu preciso demitir 30% do meu quadro, por exemplo, então eu vou fazer isso de forma responsável, comunicando, oferecendo ajuda para aqueles que vão sair e oferecendo suporte para aqueles que vão ficar. Isso é muito importante, essa responsabilidade nesse momento, né? Infelizmente, tem empresas que vão ter que demitir, mas vão ter que ter esse cuidado. Não se afaste dos seus colaboradores nesse momento, mesmo aqueles que você vai ter que demitir. Ajude esse colaborador a encontrar um novo caminho, né? Ajude financeiramente, ajudando ele a se recolocar, enfim, mantendo contato com o teu time. Não abandone seus colaboradores,
porque são eles que vão fazer você recuperar as suas condições. Muito bom, Flávio, muito obrigado. Eu vou fazer algumas considerações aqui, 2 minutos, e daí vou pedir para você fazer o encerramento, tá? Para dar uma palavra, uma mensagem final aí para todo mundo Claro. que se interessou pela nossa live, né? Então, quero dizer que amanhã essa live já vai estar no Facebook. Queria pedir para quem está assistindo, membros da academia, convidados, para divulgar, porque se vocês gostaram da live, para poder divulgar essa excepcional conversa com o Flávio. Quem quiser conhecer mais da Academia CEO, é só visitar o site www.academiaceo.com.br. Tem os vídeos meus aí na Academia CEO também. O Flávio foi um dos primeiros entrevistados nossos, deu uma entrevista extraordinária, aí uma entrevista mais completa para a formação dos líderes e para os membros. Quem quiser ser membro da Academia, é só ir lá no nosso site e trabalhar. Quero também agradecer aí o Andretta pela ajuda aí na infraestrutura, na organização da nossa live. Quero anunciar, Flávio, a próxima live, né? Quarta-feira que vem, dia 13, nós vamos às 19 horas, daí vai começar às 19 horas, porque agora acho que a gente aprendeu. Agora, finalmente, o senhor daqui aprendeu. Vou ter um outro senhor, mas é um espetacular. Você conhece o José Salib Neto. O Salib foi cofundador da HSM, fez uma carreira, uma trajetória sensacional, conhece, é amigo particular de todos os grandes líderes do mundo, de todos os grandes gurus, né? E o Salib, para quem não sabe, foi um excepcional jogador de tênis na juventude, foi campeão brasileiro de tênis, foi estudar nos Estados Unidos com bolsa de estudos para jogar tênis. Então, o Salib escreveu o livro Gestão da Manhã, escreveu o livro sobre cultura, e agora ele lançou, na semana passada, 15 dias, um livro chamado Algoritmo da Vitória. Um trabalho de pesquisa profundo de 5 anos com os melhores técnicos do esporte do mundo, de várias modalidades, do futebol americano, do basquete, com Bernardinho, com Zé Roberto, com Guardiola, com Lai Passos, lá do Guga. Então, um trabalho espetacular. E nós vamos fazer uma live sobre isso. Quer dizer, o que os grandes técnicos, os melhores técnicos de esporte do mundo têm em comum e o que os líderes podem aprender com eles, né? O que pode aprender com eles. É uma discussão legal. Esse livro do Salib é uma coisa inédita. A gente vai ter aqui, às 19 horas da semana que vem, na quarta-feira, uma live da Academia CEO com José Salib Neto, o algoritmo da vitória, né? O que os grandes técnicos podem ensinar para os líderes em todos os níveis, né? Flávio, faz aí um encerramento e eu já te agradeço daqui. Muito obrigado, um grande abraço. Faz um encerramento aí para o nosso pessoal. Bom, muito obrigado, Marcel, pela oportunidade de estar conversando com você. É sempre uma alegria estar conversando com você. E agora, com essa oportunidade de, junto com você, também interagir com os nossos amigos, nossos colegas e ex-colegas, é uma alegria, uma satisfação muito grande para mim. Fiquei muito feliz de participar. Não vou perder essa próxima live aí com o Salib também, é uma pessoa que eu tenho maior admiração. Eu queria agradecer, mandar um abraço para o Andretta também, aí para toda a família do Andretta. Agradecer a todo mundo que acompanhou essa live, aos comentários, todos os nossos amigos aqui, que de vez em quando eu vejo aqui mandar as mensagens. Agradecer pelo carinho que eu tenho recebido de todo mundo aí, através dos nossos contatos nas redes sociais e também meus contatos pessoais. Dizer que eu estou à disposição de todo mundo aí, que vocês precisarem de mim e que eu puder ser útil para vocês nesse momento, e sempre podem contar comigo. Eu vou deixar aqui, Marcel, o meu site, o endereço do meu site. Novo, né? Site novo, que é de ser refeito, né? É isso, o meu site novo, www.padovanconsulting.com.br. Então, vocês podem entrar na minha página lá, vocês vão olhar o que eu tenho feito, o que estou fazendo, e também interagir comigo, né? Eu queria dizer também que eu hoje, atualmente, além do trabalho de consultoria que eu faço para empresas na área de gestão estratégica e tática, eu também sou mentor, né, de empresários de executivo, e eu também sou sócio e eu também toco uma empresa de empregabilidade, né, que é uma empresa a Social In,
que é uma empresa que eu toco junto com o Michel Fará e outros sócios, outras sócias, na área de empregabilidade de pessoas com deficiência, né, que é um trabalho bacana que eu faço também. Tenho o meu trabalho social, eu sou presidente voluntário do Hospital Cruz Verde, que cuida também de crianças com paralisia cerebral grave. É um trabalho que hoje tem me consumido bastante tempo, até pela própria crise da saúde, né? Mas que eu tenho feito com muito prazer ao longo de muitos anos. Enfim, eu me coloco à disposição de todo mundo, de todos vocês, para o que eu puder ser útil, e desejo que a gente consiga passar por essa crise, Maciel e amigos, menos machucado possível, né? Eu incentivo todos vocês, quem puder se preservar e continuar em isolamento, continue. Quem puder, porque muitas vezes não é possível. Queria agradecer, né, todos os profissionais aí das atividades essenciais que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu tenho muitos amigos aí, médicos, que estão nessa batalha. Mandar um abraço para eles e o desejo de grande sucesso nessa missão que eles estão cumprindo hoje. Enfim, desejar que a gente passe por isso, que isso dure o menos tempo possível, que a gente consiga sair bem disso, que as nossas empresas consigam sair menos machucadas possível. E para isso a gente tem que ter muita disciplina, muita fé e muita esperança, que eu desejo para todos vocês, que a gente passe por tudo isso, como eu disse, menos machucado possível. Então, meu grande abraço a você, Maciel, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aqui aí na Academia CEO, que eu sou fã, e meus amigos que estão nos ouvindo aqui, meu forte abraço do fundo do coração. Vamos continuar juntos aí. Muito obrigado. Parabéns, Flávio, muito obrigado. Um abraço para a Tereza, para todo mundo aí na sua casa. Eu faço um agradecimento final de encerramento a toda a equipe da Academia CEO, que se dedicou muito para esse evento, o Lucian, a Suzana, a Carol, a equipe da Buller, né, a Andréia, a Deise, uma série de pessoas lá da Eduardo, da nossa agência Buller. Esse trabalho é um trabalho de equipe, né? E nós fizemos um esforço grande de poder organizar. Eu peço mil desculpas para o pessoal pelo nosso atraso no início, nós estamos acertando. Estou recebendo várias mensagens dizendo que agora ficou muito legal, a gente conseguiu bom som, boas imagens, tudo em real time. Então, eu acho que a gente vai aperfeiçoando e vamos melhorando. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui e eu vou te convidar para a gente continuar falando sobre outros itens em outras oportunidades, tá? Grande abraço, pessoal. Marcelo, posso fazer uma última intervenção, se possível? Eu acabei de ver aqui uma mensagem do amigo Denis Martins. Eu falei do meu trabalho voluntário. Eu queria pedir para quem puder entrar na página do Hospital Cruz Verde e, se você puder ajudar, ajude. Nós precisamos muito de ajuda, nesse momento, principalmente. Então, Fala. Oi. Pode falar. www.cruzverde.org.br. Você puder entrar, nos ajude a passar por essa fase mais difícil também. Obrigado, Denis, pela lembrança. Parabéns, Flávio, pelo trabalho espetacular que você faz, um trabalho voluntário exemplar. Um dia a gente volta para falar só disso. Grande abraço a todos.